Elias, boa noite. A Índia é um país muito importante para o mundo, inclusive um aliado estratégico do Brasil, nessa perspectiva de defender um mundo multipolar em que o alinhamento automático não seja necessário. Essa parceria vem sendo construída desde a década de 1970. E mais recente, nesse século XXI, a Índia tem aparecido aí como uma potencial superpotência, né? Aquele país com capacidade de influenciar todo o sistema internacional. Não só porque, sim, agora já é o país com a maior população do mundo, está dentro dos maiores territórios e tendo uma economia crescendo praticamente a 2 dígitos ano após ano, tem toda a possibilidade de reduzir bastante o seu status de subdesenvolvimento se continuar crescendo em setores econômicos de alta tecnologia. E a Índia tem um programa aeroespacial, um programa militar que rivaliza em certa medida com as grandes potências do mundo. Em contrapartida, ele ainda é um país pobre com seríssimos problemas socioeconômicos, por exemplo, o abastecimento de água e coleta de esgoto é muito baixo, a carência de moradias, a infraestrutura urbana, o status, né, a qualidade das edificações, das ruas e também do sistema de demonstração, né, de perigos, placas, etc., está bastante decadente. Algumas dessas estruturas sem uma reforma desde a época que a Índia estava sob o controle britânico. Isso foi na década de 1950, quando começou o processo de independência e a sua luta constante com os vizinhos, especificamente o Paquistão, em que já teve guerra direta algumas vezes, mas também com a China, que tem um problema seríssimo em 2 pontos da sua fronteira, fazendo com que o país tenha que dividir aí a sua atenção entre dar melhorias da infraestrutura e qualidade de vida, de educação e saúde para a população e ter que lidar com um investimento constante em forças armadas, exatamente por causa dos perigos territoriais que os vizinhos expõem. E mais recentemente, a Índia tem se apresentado aí como uma potência aliada ao Ocidente contra a expansão marítima chinesa e não só as disputas territoriais que tem no norte do país, ali na região do Himalaia. Bem, o fato é que essa necessidade de investimento militar fez com que o país tivesse que discutir como fazer essa atualização da infraestrutura. O primeiro-ministro Modi tem conseguido certa eleição com folga porque atendeu ao que boa parte da população clamava bastante. Tem muitas imagens e vídeos históricos até a década de 90 da população indiana circulando pelo país em trens, inclusive do lado de fora dessas locomotivas e os vagões de trem. Isso foi atualizado, são raríssimas cenas nesse sentido, portanto aliviou a questão de superlotação dos trens, fez também investimento na melhoria de segurança e sinalizações, mas o país não está isento a riscos humanos, né, a falhas humanas. É o que aconteceu, ou parece que aconteceu nesse duríssimo acidente que aconteceu no final de semana. Foi encaminhado por uma linha secundária onde estava estacionado um outro trem e aí acabou tendo esse descarrilamento depois da batida. O fato é que a Índia sabe que ainda tem muitos problemas, que a rede, apesar de estar eletrificada, ainda não é de alta velocidade e precisa incorporar mais e mais mecanismos de segurança se quer ter um sistema de transporte de pessoas de carga de altíssimo nível que dê a ele, país, né, competitividade em escala mundial, ao mesmo tempo tentando lidar, como eu chamei a atenção, com outros problemas socioeconômicos. Vou pontuar aqui 2 especificamente que parece preocupar o governo, que é a alta taxa de mortalidade. Apesar do crescimento acelerado da população, muitos indianos morrem, jovens morrem inclusive como bebês e na primeira infância, o que acaba sendo um prejuízo imenso, né, para toda a sociedade.
sociedade, além da dor para as famílias. E o segundo, o analfabetismo. Apesar deles terem sim conseguido algumas indústrias e tecnologias consideradas de ponta, o cidadão médio indiano ainda está abaixo do acesso à educação da população global, colocando então esse como um dos grandes desafios ainda a serem resolvidos, além das questões econômicas diretas, como eu disse, da infraestrutura.